Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amiga internauta, que enviou a pergunta de hoje. Bem, você disse que está namorando com um homem de bom coração que te trata bem, só que você descobriu que ele é usuário esporádico de cocaína. Isso te deixou muito chateada porque, segundo o seu relato, você teve uma experiência familiar muito ruim com essa droga, a qual você intitulou como monstro, e disse que teve um grande trauma e que não suportaria conviver com um usuário de drogas. E no decorrer do seu e-mail, você colocou que sua namorada afirma que é de uso recreativo, esporádico, que você disse para ele que seria muito difícil continuar com ele nessa situação e que vocês foram a uma festa, viu que ele fez uso e que, no final das contas, vocês chegaram a uma conclusão dele usar esporadicamente quando não tivesse com você. Só que, como foi colocado de acordo com a sua percepção, que isso seria varrer a poeira para baixo do tapete. E no finalzinho, você colocou que não sabe se está sendo muito dura e antecipando um problema, ou se você deveria algo acontecer e ver se realmente isso se tornaria um problema, ou se você está perdendo seu tempo estreitando uma relação com alguém que já demonstrou não querer abrir mão do uso desse tipo de droga. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do uso de drogas. Em geral, as pessoas se tornam dependentes químicas por um dos dois motivos que eu vou descrever. Ou, geralmente, em virtude de alguma angústia, ou um quadro de ansiedade profundo, ou coisas na vida que vão de forma muito sofrida, que prejudicam, que incomodam, e a pessoa acaba buscando alívio no uso de drogas ou então também no uso de álcool. E por outro lado, o que ele falou aqui do uso recreativo, ou seja, entrar na farra com os amigos e com o decorrer do tempo a pessoa acabar tornando-se viciada. Bem, pelo que ele colocou para você aqui, não entendo que ele seja viciado, mas faz uso esporádico. E todo mundo que faz uso esporádico está exposto a uma situação de vício, sem a menor sombra de dúvida. E também, uma coisa que eu esqueci de mencionar, que você disse, é que, no seu modo de entender, isso ainda funciona porque vocês moram em casas diferentes, sobretudo em cidades diferentes, ou seja, é um namoro à distância. E que realmente isso seria insuportável para você se vocês viessem a morar juntos e soubesse que ele ainda fazia uso, e que ainda mais se vocês viessem a ter filhos, que a sua situação se tornaria ainda muito mais difícil. Olha só, uma frase que eu costumo dizer, melhor dizendo, aqui no consultório e também para as pessoas que me seguem aqui no blog Pergunte ao Psicólogo, é a seguinte: quanto mais autoconhecimento nós temos, mais responsáveis nós nos tornamos pela nossa saúde emocional. Por que eu estou dizendo isso para você, amiga internauta? Porque você teve experiências péssimas com esse tipo de droga na sua família e o fato de namorar com uma pessoa que faz uso de cocaína te remete, obviamente, a situações inadequadas. E aí vem a parte que eu gosto de chamar, que é a parte racional da relação, que precisa realmente ser contemplada. Ou seja, não tem como ficarmos restritos apenas à questão de ordem afetiva. Ou seja, não adianta só você falar, mas eu amo, quero ficar com ele, porque algumas coisas de ordem objetiva precisam ser consideradas, entre elas a própria questão do uso da droga. Então, o que eu entendo é que o fato de você considerar como inconcebível alguém que utilize essa substância, você não está antecipando problema algum. Pelo contrário, você está numa conduta preventiva. Preventiva quer dizer se cuidando para que algo de ruim não aconteça. Assim como uma vacina. Quando você se vacina, você está se precavendo de algo ruim, de uma doença que possa vir a te acometer no futuro. Então, permanecer com o sujeito que se nega a parar de utilizar, efetivamente significa optar por correr um risco de
essa bomba realmente estourar a qualquer momento num formato de vício, ou mesmo que não seja no formato de vício, eventualmente até mesmo deixar de estar perto de você para a utilização da droga. É isso que você quer? É isso que você busca num parceiro? Você tem que antever essas situações sim, e você está completamente certa nessa perspectiva. E outra coisa que eu gostaria de te dizer é o seguinte, será que a droga está ocupando um lugar tão grande na vida dele, a ponto dele dizer para você que não quer parar de usar? E a partir disso, eu começo a pensar o seguinte, olha, quando nós vamos namorar com alguém, ou quando nós vamos nos casar com alguém, existe uma dose de força, de sacrifício, de abrir mão de determinadas coisas que é muito comum precisarmos de fazer. Se ele não está disposto a largar, enfim, não utilizar mais a cocaína, qual é o tipo de esforço que ele está querendo fazer para ficar com você? Né? E acho que você pode propor para ele, de repente, até um acompanhamento psicológico, se ele topar, coisa que em primeira instância parece que não, porque ele não está a fim de abrir mão, e aí você vai ter que entender o seguinte, você está a fim de entrar nesse jogo? Você está a fim de pagar para ver? Porque isso vai ser uma loteria, só que uma loteria que já te informa de alguns riscos que eu entendo que de repente não seriam tão necessários assim para você passar. Agora, alguém de repente poderia virar e me dizer assim, mas Douglas, ele de repente é uma pessoa que já está viciada, é uma pessoa doente, a namorada teria de estar ao lado dele, claro, mas a primeira coisa que ele teria de fazer nesse caso seria falar assim, eu estou a fim de parar, só que eu tenho dificuldade sozinho, me ajuda? Aí sim poderíamos pensar na possibilidade de você permanecer ao lado dele, porque ele demonstraria esse interesse. Então, fique muito atenta, porque o uso de substâncias tóxicas como cocaína, maconha, tende a se intensificar com o tempo, e você, sabedora disso, investindo e aprofundando nessa relação, tem de saber que os riscos de você passar por esse trauma que você já viveu com a sua família, efetivamente existem e podem ser evitados simplesmente pela sua tomada de decisão. Ok? Então um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.